Olá, tudo bem? Hoje, mais uma vez, nós vamos trazer mais um tutorial do mundo Linux, certo? Dessa vez, eu vou falar sobre um tutorial que eu publiquei no nosso blog, certo? O nosso blog, vocês podem ver aqui, por esse endereço aqui, certo? Ou coloca no Google. Nosso blog é o blog de tudo um pouco. Eu estou trazendo um tutorial, certo? Denominado Consertando o arquivo fstab no Linux. Bem, eu fiz recentemente um tutorial que explica como instalar o Arch Linux em Dualboot. Com outra distribuição Linux, eu usei o Linux Mint, certo? O tutorial é esse aqui, também que está no link, certo? O título é Dualboot entre Linux Mint 9.1 e Arch Linux com compartilhamento de home e swap. Bem, segundo eu explico aqui nesse tutorial, no ato de instalação do Linux Mint, do Arch Linux, eu tive que deletar a partição swap que tinha sido criada com a instalação do Linux Mint, certo? Pelo motivo simples de que, como é explicado no nosso tutorial, o meu sistema de partições, do meu HD é o sistema MBR, certo? E esse sistema de partições ele só aceita 4 partições primárias. Isso está explicado nesse trechinho do nosso tutorial. Para isso, para seguir o tutorial, eu tive que deletar a partição swap, que tinha sido criada pelo Linux Mint e que estava no fstab do Linux Mint, e a qual eu pretendia compartilhar também junto com a home pelos dois sistemas, o Arch Linux e o Linux Mint. Mas assim eu tive que deletar para que eu criasse uma única partição estendida e dentro dela criasse as duas partições necessárias à instalação do Arch. No caso, o swap do Arch, que seria compartilhado também com o Linux Mint, e a partição raiz do Arch Linux. Como eu expliquei antes, o motivo é que o sistema só aceita 4 partições primárias. Como eu já tinha as 4, eu tive que deletar uma para criar uma estendida e assim criar as outras duas dentro, ficando com 5 partições primárias. Esse é o artifício usado para se criar mais de 4 partições primárias no sistema MBR. Muito bem. Feito isso, eu prossegui com a instalação do Arch Linux, certo? Como foi descrito nesse tutorial do Dualboot. Vocês podem seguir esse tutorial se quiserem fazer isso com o seu sistema, fazer um Dualboot e compartilhar a home e o swap entre o Arch Linux e o Linux Mint, ou Ubuntu, ou um outro Linux qualquer, certo? Pronto, eu fiz o tutorial, instalei o Arch Linux, depois instalei a interface no Arch, conforme um outro segundo tutorial, que também está aqui presente no nosso blog e no nosso canal. Aqui no canal também tem. Eu instalei o LXQT como Desktop Environment, ou ambiente desktop do meu Arch. Bem, depois de feito o procedimento todo, ao iniciar o Linux Mint, percebi que ele estava demorando mais para iniciar
Ao olhar as partições, a partição swap não estava montada, certo? Iniciei o art e percebi que a partição swap estava montada no art. Então o problema era alguma besteira que eu tinha feito com o Linux Mint, certo? Depois eu descobri que a partição que estava no meu arquivo fstab no Mint era a partição antiga que eu tinha deletado. E essa partição, o sistema ele vai buscar, ele tenta iniciar o que está, as partições que estão listadas no fstab. Ou seja, cada partiçãozinha dessa aqui, com cada identificação dessa é única de cada partição, certo? O meu swap estava uma identificação diferente, certo? E estava montado, esse sistema de arquivo estava em outra partição que não a /dev/fda6. Então, o meu sistema tentava encontrar essa identificação, essa partição, e não a encontrava. Então, simplesmente não a montava, ok? Pesquisando para resolver o problema que eu tinha criado, eu descobri que era o fstab. Então eu procurei entender o arquivo fstab, certo? Agora eu vou fazer uma pequena descrição do fstab. Eu copiei ele aqui maiorzinho para a gente ver. E depois feito isso, eu vou mostrar a vocês como consertar o fstab caso vocês tenham tido o mesmo problema que eu, certo? O arquivo fstab, a parte importante que tem dele é essa aqui, onde ficam listadas as partições com o sistema de arquivo, ponto de montagem, opções de montagem e outras coisas, certo? A parte anterior a isso são descrições do que pode acontecer, onde está localizado o arquivo e tudo mais. Muito bem. O primeiro ponto interessante a se mostrar, primeiro, que essas linhas que tem o sustenido ou a hashtag na frente são comentários. Essa linha o sistema ignora ela. O sistema na ocasião do boot ou na inicialização, ele vai ler essas linhas sem comentários e vai procurar essas partições com as suas opções de montagem, sistemas de arquivo, pontos de montagem para que seja montada, certo? O primeiro ponto a se levar a descrever num sistema, no arquivo fstab, o primeiro ponto é File System. Esse File System, traduzindo do inglês, ele quer dizer sistema de arquivo. O sistema de arquivos se refere à partição, um HD externo, um pendrive, certo? Nesse caso, ele pode ser descrito por, como está aqui, /dev/sda1, ou o sistema vai atribuir uma identificação única a ele, que é esse número aqui, o UID, igual a esse número. Essa é a identificação única no meu arquivo da partição /dev/sda1, certo? Na /dev/sda2, essa identificação é esse número aqui, que também é diferente desse, e a minha partição swap, que agora está na /dev/sda6, é essa identificação aqui. Então, o File System, o sistema de arquivos, se refere às partições
/dev /sda, que recebe uma identificação única para ela, certo? O segundo parâmetro é o mount point. Mount point é o ponto de montagem, que se refere a... ele indica ao sistema aonde a tal partição deve ser montada, certo? Nesse caso, a minha /dev sda1, com essa identificação, ela vai ser montada na raiz do meu sistema, certo? A minha home /dev /sda2, ela será montada dentro do meu diretório raiz, num diretório criado chamado home, que é a minha home, que será compartilhada, nesse caso, entre os dois sistemas, Por default, ou por padrão, a partição swap, no meu caso a /dev /sda6, a identificação dela é esse númerozão aqui, ela recebe como mount point, ou a opção none, quer dizer nenhum, é um padrão, eu não sei porquê, não sei explicar a vocês porquê, certo? O outro parâmetro do fstab, que o fstab recebe, é o type, certo? Esse type, ele se refere ao sistema de arquivos que a partição é montada, ou seja, o file system deveria ser o tipo de arquivo que essa partição vai receber, certo? O tipo de arquivo se refere o Linux, ele aceita uma infinidade de tipos de arquivo. O padrão do Linux é o EXT. Aí tem o EXT1, EXT2, 3, e o padrão hoje em dia, o mais moderno, é o EXT4. Mas o Linux também aceita o sistema de arquivos do Windows, o NFTS, o FAT3216 e outra infinidade. Esse é apenas algumas opções que eu estou citando a vocês. No caso do meu fstab, ele vai dizer que o meu dispositivo, certo? O file system dev /sda1, cuja identificação é essa, será montada na raiz com o sistema de arquivo ext4. A minha home, com essa identificação, será montada no diretório home, certo? Na raiz do meu sistema, dentro do diretório home, com o sistema de arquivo ext4. E o meu swap /dev /sda6, com essa identificação, será montada onde o sistema achar que deve ser montado e com o sistema de arquivo de swap do Linux. O próximo parâmetro, options, se refere às instruções que o arquivo fornece ao sistema para a montagem dessas partições. No meu caso aqui, na minha /dev sda1, essa opção, essa instrução, a opção é uma espécie de instrução, ela diz que em caso de erro, ou seja, se houver algum problema com a montagem da minha partição /dev /sda1, o sistema deve remontar e remontar e remontar até conseguir montar, ou então, depois de várias tentativas, se não conseguir montar, como
o sistema raiz onde será montado o sistema, ela deve retornar um erro e sair da montagem do sistema, certo? Então, a instrução do meu arquivo fstab para o sistema é que o meu dispositivo /dev /sda1, cuja identificação é essa, que será montada no diretório raiz com o sistema de arquivo ext4. Caso haja algum erro, o sistema remonte ele, faça várias tentativas de remontagem até conseguir montá-lo ou então desistir da inicialização. No caso da home, a instrução é a padrão, ou seja, eu não sei a que se refere isso, mas eu acho que também é remontar ou montar onde está definido. Para o swap, a instrução é SW, que significa swap, certo? O quinto parâmetro é dump. Dump quer dizer descarte. Essa instrução ela diz ao sistema que esse determinado campo, que esse sistema de arquivo, ele deve ser descartado caso esse campo esteja vazio, esteja com um valor diferente de 0. Caso esse campo esteja vazio, o sistema retorna 0. Se o sistema retornar 0, quer dizer que esse sistema de arquivo não precisa ser descartado. Então, por padrão, a gente deixa esse sistema, esse campo, que é esse campo aqui, com um 0. Então, quando o sistema, na montagem, na iniciação do sistema, lê esse campo, vai ver que esse campo aqui está com um 0 e vai ver que esse sistema de arquivo não é para ser descartado. Então, ele monta ele e a montagem do sistema prossegue normalmente, certo? Assim é com a minha dev sda1, dev sda2 e com a dev sda6, que é o meu swap. Todos os campos são marcados de 0. O sistema não vai descartar esse sistema de arquivo. O sexto e último parâmetro é o pass. O pass diz ao sistema qual é a partição que deve ser montada primeiro, ou seja, que deve ser checada para montagem em primeiro lugar. Esse valor para o sistema raiz é 1, certo? Esse valor aqui, ele diz ao sistema, certo, que a partição que deve ser checada em primeiro lugar e montada em primeiro lugar é a minha partição raiz, ou seja, é a minha barra dev sda1 com essa identificação que deve ser montada no meu diretório raiz com esse sistema dev sda com ext4. Essa instrução aqui ela é definida nesse último parâmetro aqui com o número 1. Para as outras partições, ou seja, um HD externo, uma outra partição qualquer dentro do seu sistema, HD externo, se você colocar um HD externo no seu fstab, se você colocar um pendrive no seu fstab, se você colocar qualquer outra partição menos o swap, esse valor é 2. Ou seja, se eu tivesse aqui, além da minha ROM, um HD externo e também um pendrive, esse valor seria preenchido com 2 nesse campo, certo? Para o swap, esse valor padrão é 0 também. Ok? Muito bem. Voltando ao nosso tutorial, certo? Como eu descrevo aqui, o defeito estava justamente nisso aí, porque eu tinha, como eu disse antes, deletado a partição swap criada pelo Mint,
e criado uma nova partição estendida e dentro dela criado uma nova partição swap, que, como eu disse a vocês, recebeu uma outra identificação, pois essa identificação do arquivo fstab UUID é única para cada dispositivo plugado ou partição contida no seu sistema. Então, a solução é simples. Então, você tem que substituir esse número, essa identificação, na partição que está com defeito. No meu caso, estava com defeito a minha partição swap. Essa identificação aqui estava errada, certo? E esse comentário aqui também estava errado, porque aqui estava /dev/sda5. Então, o que eu fiz? Eu consegui a nova identificação da nova partição swap e copiei ela e colei no meu arquivo fstab, certo? Reiniciei o sistema e vi que a minha partição está montada, certo? Para ver se as partições estão montadas, as partições que estão montadas, você pode no terminal ou aqui no menu, certo? Você pode vir aqui em acessórios no menu e ver as partições que estão montadas, certo? Onde tem essa estrelinha com uma setinha de play é onde estão montadas. Essa é a partição que eu criei na instalação a partição swap na instalação do Arch. Aqui a partição estendida que eu falei a vocês, que eu criei. O sistema de partições aqui está o meu Arch instalado. Aqui o swap, que é compartilhado com o Arch e com o Mint. Aqui é a home, que também é compartilhada com o Arch e com o MIP. E aqui é a minha partição onde está instalada o Mint, certo? Aqui você pode ver as suas partições que estão montadas, ou então no terminal digitando ls blk. Aí vai retornar as partições que estão montadas e o ponto. No caso, sda1 raiz, sda2 a home e sda6 o swap. Para que vocês consigam a identificação das suas partições, vocês devem digitar no terminal. Eu não sei uma outra maneira de fazer isso, só sei no terminal que vocês devem digitar o comando blk id ou id e dar um enter, que vai aparecer para cada partição, certo? A identificação. No caso, a minha partição /dev/sda1, que está o meu Linux Mint, essa identificação aqui. /dev/sda2, o meu home, essa identificação. O meu sistema de arquivos pessoais, essa identificação. A partição onde está instalada o Arch, essa identificação. E a partição que eu queria, que era o meu interesse descobrir, que era o swap, é essa identificação aqui que vocês podem ver, copiando ela aqui, certo? Copiando ela aqui e colando ela aqui, e juntinho a essa outra, vocês podem ver que ela é igualzinha à partição que eu substituí, certo? Então, você roda blk id ou id e copia a identidade da sua partição e substitui no seu arquivo fstab, certo? Pega, seleciona o arquivo. Isso tem que ser feito como sudo, como administrador, e cola,
certo? Porque se não fizer com administrador, e uma outra coisa, vocês têm que tirar essa aspazinha aqui, porque senão dá erro, certo? Bem, aí uma outra coisa que vocês devem fazer também, se quiserem, não é obrigatório, pois isso é uma linha, isso é um comentário, vocês devem substituir aqui onde estava, no caso, na minha antiga estava, ela foi montada, essa linha quer dizer, o swap estava em /dev /sda5 durante a instalação, que era o caso da minha. Então eu substituí aqui pela C, você salva o arquivo e pronto. Mas isso não é obrigatório, mas é bom você substituir para ficar tudo organizadozinho, ok? Então, era isso. Visita aqui o nosso blog, certo? O nome do blog é de tudo um pouco, o endereço é esse que está aqui. Eu também vou deixar na descrição do vídeo e vou deixar o endereço, né, do link, esse link aqui, para esse arquivo aqui, que vocês podem seguir na descrição do vídeo. Vocês podem, eu gostaria de pedir a vocês que se inscrevam em nosso canal, se inscrevam aqui no nosso blog, aqui nós temos vários assuntos, aqui por isso que o nome do blog é de tudo um pouco, porque aqui eu posto alguns artigos, vários, certo? Tem um álgebra, tem um cálculo diferencial, tem um física superior, tem um Linux, matemática fundamental, política, programação. Aqui nós temos vários conteúdos. O bom seria que vocês interagissem com a gente por aqui, se inscrevam no nosso canal e assim vocês nos incentivam a continuar. Vocês podem compartilhar o nosso conteúdo aqui, certo? Pelo Google+, pelo Facebook, pelo Twitter, por e-mail. Se você gostou, compartilha, se inscreve, porque você se inscrevendo no nosso canal e no nosso blog, aqui você pode deixar aqui um comentário, você pode deixar um comentário aqui, você pode escrever, você pode fazer, curtir, gostou, compartilhou, achou engraçado, achou legal, não gostou, deixou uma crítica, O bom é que você interaja, compartilhe o nosso conteúdo para que a gente continue postando esses conteúdos. Ok? Então, um abraço a todos, espero que tenha sido útil esse conteúdo e esperem mais conteúdos no nosso blog e no nosso canal do YouTube. Então, um abraço, agradeço por verem, por virem, por compartilharem, por se inscreverem. Um abraço a todos e até mais.